Oi, gente, vamos falar um pouquinho hoje sobre as doenças do coração? Você sabia que você que é jovem tem muito mais risco de infarto do que uma pessoa idosa? E você sabe por quê? Não, né? Então você fica comigo que eu vou te explicar direitinho como que funciona, o que acontece com o nosso corpo e por que quando um jovem tem um infarto, muitas vezes é fulminante e muitas vezes não tem como correr e como se cuidar ali para inverter esse quadro. Aí eu vou falar com vocês a respeito disso, eu vou tentar explicar da forma mais simples possível, tá? E aí a gente faz essa troca bacana. Eu quero pedir para vocês deixarem aquela curtida no canal, deixa aí um coraçãozinho, deixa mensagens e por favor já se inscrevam. Aproveita que você ainda não é inscrito, se você está conhecendo o canal agora, se inscreva no canal, a gente fala de saúde, bem-estar, beleza e tô sempre aqui pronta para trazer coisas assim, informações importantes para vocês, tá bom? E vamos falar um pouquinho então do coração? A gente sabe que hoje os fast foods, né, as comidas aí muito gordurosa, acabam ali afetando muito a nossa saúde. Mas o pior é que quando a gente tem essa saúde afetada através da alimentação, a gente causa ali um entupimento, né, das nossas veias. E aí, principalmente, quando a gente tem aquele ateroma, que o ateroma ele causa uma placa, ele faz uma placa ali de gordura, aonde o sangue tem a dificuldade de passar. E aí, o que acontece com essa dificuldade de passar, né? Por que há essa dificuldade? Porque a placa, ela preenche ali quase toda a artéria. Aí, então, a gente não consegue fazer com que esse fluxo sanguíneo corra ali e bombeie corretamente para o nosso coração. Muitas vezes as pessoas acham assim, é bobagem, né? Eu sou jovem, eu não preciso me preocupar com a alimentação. Muito se engana. Por quê? Porque hoje o jovem, ele tem um maior risco sim, porque os músculos dele, as contrações dele, todas as partes das artérias, elas são muito mais rígidas, justamente porque você é jovem. E aí ela não tem como fazer uma dilatação para que passe esse sangue, né? Para que leve o oxigênio ali para o coração, que faça toda a função ali do coração bater corretamente e tudo mais. Aí o que vai acontecer? Cria um trombo. Esse trombo é que vai fazer o infarto, é o que vai fazer com que você tenha o infarto. O trombo é um entupimento, onde o sangue não consegue passar, aí vai inchando ali, como se fosse uma mangueira. Imagina uma mangueira, quando você aperta e ela vai crescendo, vai inchando aquela parte, e quando você solta, ela vai tudo de uma vez. E aí, com isso, ela causa o infarto. É exatamente dessa forma. Por isso que a gente precisa rever. Uma outra coisa, muitas vezes a gente é muito jovem e não sabe que tem pressão arterial alta, né? E um dos índices assim da pressão, porque tudo que a gente come, gente, tudo que você come tem sódio. Aí a gente ainda gosta, né, de uma coisa mais salgadinha, porque é gostoso, fala a verdade, dá ali aquele sabor diferente, tem aquele diferencial na alimentação. E aí quando a gente tem ali um consumo maior de sal, um consumo maior de sódio, os refrigerantes, eles contêm uma quantidade de sódio enorme, inclusive os diet. Mas eu tomo refrigerante diet, eu tomo refrigerante zero. Mas aí a gente tem que avaliar, porque realmente ele tem uma quantidade de sódio muito grande na sua composição. E com isso vai causar o quê? Vai causar ali problemas de pressão arterial. Se a gente tem uma vida sedentária, obesidade, ainda é pior. Então a gente tem ali maiores riscos, né? Então a gente sabe que hoje pelo menos 75% da população tem aí consequências importantes que aparecem no decorrer da vida, como a angina, né, decorrente dessas placas de ateroma. E o que é a angina? A angina nada mais é do que aquela dor torácica isquêmica, né? Ela corre e ela vem para o braço, sobe para o pescoço,
e aí a gente consegue ali saber que aquele oxigênio não está sendo suficiente. Se ele não está sendo suficiente, é porque eu tenho ali um problema sério de fluxo sanguíneo, que a minha corrente sanguínea não está, porque o oxigênio ele vai sendo transportado através do nosso sangue, e a gente tem que ter ali uma liberação. Se o sangue não consegue, né, fazer muitas vezes aquele percurso, aquele caminho, ele vai causar um trombo ali, e é o risco que a gente mais assim tem hoje e de maior preocupação. A gente tem também uma questão, são 3 tipos aí de angina. Tem a angina estável, que é essa que eu acabei de dizer, né? Que ela tem o estreitamento do vaso, onde o vaso vai ficar obstruído e tem ali uma quantidade menor de oxigênio circulante. Tem a angina instável, que aí com qualquer esforço físico, por menor que seja, você já tem essas dores, até mesmo em repouso, né? Quando você está deitado ou está ali tranquilo, sem nenhum problema. E aí o que a gente geralmente faz para melhorar, né? Para que tenha ali, se você está sentindo essa dor, você está ali passando mal, sentindo frequentemente essas dores. O que você pode fazer numa emergência, até para salvar uma vida ali, é tomar aspirina. A aspirina e a heparina, ela, tanto uma quanto a outra, elas vão causar ali vai deixar o seu sangue mais fluido, né? A gente precisa tomar cuidado por conta das hemorragias, porque quando o sangue fica muito fluido, fica muito fino, ele pode ocorrer ali algum tipo de hemorragia. Eu costumo dizer que a aspirina é uma coisa que a gente deve carregar com a gente, pelo menos para casos extremos, né? Para um socorro ali, para dar tempo de você chegar no hospital, porque é importante, né? É uma forma de você prevenir ali que você tenha um infarto do miocárdio mais grave, que você tenha ali um problema maior para a tua saúde, que às vezes não dê tempo ali de chegar no pronto-socorro, ou mesmo o pronto-socorro muito cheio, vai até te atender para dar tempo ali de você ser socorrido, né? Então a gente tem essas variantes e tem a angina, que ela é uma variante incomum. Essa ela ocorre já com os espasmos, né, da artéria coronária, e aí teria que fazer uma terapia com uso de vasodilatador. Olha que engraçado, a aspirina ela deixa o sangue mais fino, mais fluido, mas ela não faz a vasodilatação dos nossos vasos, né, ali das nossas veias, das nossas artérias. E aí, o que é preocupante? Porque se você chegar num ponto de tomar o vasodilatador, muitas vezes você não pode tomar aspirina, né? Então você precisa prestar atenção nisso. A gente tem que ter muito cuidado para saber o que a pessoa está tomando, para ver se realmente pode ou não tomar a medicação, tá? Ou se não pode ter aí bloqueios, né, coronários pela trombose. Tem algumas drogas que a gente fala e diz que são antiplaquetárias, porque elas inibem ali, como a simvastatina é uma delas, né, que ela vai inibir ali e vai diminuir essa questão do ateroma. Gente, tem cura? Se você já tiver com ateroma, com a placa, não, mas tem tratamento. A gente precisa tratar, cuidar, mudar a alimentação, porque muitas vezes a placa de gordura, ela não desprende ali e solta e você consegue eliminar, né? Não é tão fácil, não é tão simples assim depois que você já está com a placa de ateroma. Então você precisa rever tudo isso, né? E ter ali uma alimentação com mais legumes, mais frutas, mais verduras, né? Ter uma alimentação assim mais de casa, sem muito sódio, sem ali muita gordura trans, que faz muito mal. E todos os fast foods, a maioria tem, né? A maioria, podemos dizer aí que todos têm, né? A questão da gordura trans. Então a gente precisa ficar em alerta quanto a isso, né? Porque depois que você já está doente, é muito mais difícil. E por que o idoso já não tem um risco tão grande? Após os 60 anos, as nossas artérias, elas ficam mais frouxas.
Então ela tem um afrouxamento das artérias. Então muitas vezes ele tem o princípio ali de infarto, mas ele não chega a infartar, a ter o infarto fulminante. O infarto fulminante, ele acontece já em jovens a partir de 25 anos. Então a gente está vendo aí jovens com 25 anos têm infarto fulminante. Olha que absurdo. Tá ali na flor da idade, né, que nem dizia meu pai, mas assim, tá começando a vida e tem um infarto fulminante, né? Então a gente precisa rever. Tem crianças já com problema de colesterol alto, e o colesterol alto vira o quê? O ateroma, né? Ele acaba causando, aí são consequências para um ateroma, né? Triglicéridos altos são consequências para um ateroma. Então a gente precisa começar a rever esses conceitos e mudar, né? De vez em quando, ok, comer uma gordurinha, comer uma comida mais salgada, comer né, tomar um refrigerante e tal, mas todo dia. Tem gente que toma 2 litros de refrigerante por dia. Então começa a rever isso, tá? Para nossa saúde, né? Para a gente ter aí uma população jovens saudáveis. É tão importante, é tão bom isso, né? Porque a gente é muito triste a gente chegar no hospital e ver tantos jovens ali sofrendo com doenças ali que a gente só via antigamente em pessoas idosas, não é verdade? E a gente precisa se cuidar. Tá bom? Então era esse recadinho que eu queria alertar vocês, deixar vocês aí ligados, né? Bem atentos. Passem aí para os seus filhos, para os jovens que vocês conhecem, passem também para suas mães, quem é jovem, e vamos aí se cuidar um pouquinho. Todos precisamos, né? Afinal de contas, saúde e bem-estar sempre. Tá bom? Muito obrigada, fiquem com Deus, até o próximo vídeo.